Alô, 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 amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui no Conversa de Torcedor para vocês. E a grande final da Libertadores, hein? E a grande decisão, como diz os botafoguenses, é tempo de Botafogo. Botafogo campeão da Libertadores de 2024, vencendo contra o Atlético do Paraná 3-1. Jogo que aconteceu no estádio no Monumental de Nunes. Festa botafoguense, né, que se estende de todo o estado do Rio de Janeiro, né, que tem aí a sua legião de botafoguenses, uma legião de torcedores, né, melhor dizendo, e, e de bater no peito e gritar que o Botafogo é campeão, né? De Garrincha, de Newton Santos, de Quarentinha, de Jairzinho, de Zagallo, de Mendonça, né, de tantos craques do futebol, né, em que é campeão da Libertadores da América de 2024. Além também de outros jogadores, né, que fizeram história, como o Didi, meio-campista na Copa de 58, Didi, o Príncipe Etíope, né, De Aranha naquele time de 78, né, que ficou por 52 jogos sem perder. Também de outras histórias, né, de todas as histórias que a gente vê, de tantas histórias que a gente vê e que isso proporciona, né? Que é muito importante. Que, como dizia o Luiz Mendes, o Tchê, coisas que só acontecem ao Botafogo, né? E que de um protagonismo, né? Um protagonismo histórico, né? De um roteiro nessa grande final que poderia ser escrito, né? Então, nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu aí nesse jogo, né? Que também teve um jogador expulso com 30 segundos de partida e o Botafogo conseguiu o resultado vitorioso, né? Para o orgulho do seu torcedor, né? Que fez o jogo mais importante dos seus 120 anos de história, né? E os torcedores do Botafogo em todo o Brasil comemorando, né? E foi muito merecido essa conquista da Copa Libertadores da América. Vamos falar aqui desse pós-jogo especial do Conversas Torcedor, para a gente falar aqui muito sobre esse título, né, muito comemorado pelos botafoguenses, muito celebrado, né? Isso é especial, né? Acompanhando aí pelo YouTube, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também acompanhando pelo YouTube todos os sábados ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site rádio nsc.com, pela Rádiosnet, né? E sempre nos acompanha pela DAI, eu repito, na 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, falando de tudo que está acontecendo no seu clube do coração. Tá bom, pessoal? E vamos falar aqui desse título tão especial para os botafoguenses, né? Que temos aí o time, mesmo com a expulsão do Gregory, né, que nós acabamos de falar aqui, o time do Botafogo com mais organização, inteligência do seu treinador Arthur Jorge, que conseguiu ter a superação, né? O Luiz Henrique e Alex Telles abriram os 2-0, o Vaga descontou para o Atlético, mas o Júnior Santos, o moço, né, de Conceição de Jacuípe, lá na Bahia, conseguiu fazer o gol do título, 10 gols na competição, o herói do início da trajetória na pré-Libertadores, né? Pavimentando essa história e terminando com o gol do título, né? Terminando com o título da Libertadores da América, inclusive. Então, a festa é alvinegra, a festa do Botafogo por todo o Brasil, lá as ruas de General Severiano, na Encéadas de Botafogo, estão tomadas de botafoguenses, comemorando e muito com esse título, que isso é importante, porque isso aí carimbando também o passaporte para o Catar, no Mundial de Clubes do Intercontinental, nesse final de ano, em 2024, né? Teremos aqui o adversário, o Pachuca, do México, às 2 da tarde do dia 11 de dezembro, lá no estádio 974 em Doha. Caso avance, o Botafogo enfrenta o Al-Ahly do Egito, o direito de disputar a final do campeonato contra a equipe do time do Real Madrid, né, que será disputado lá no Catar. E além disso, o clube estará no Super Mundial
lá no United States, lá no United States, lá nos Estados Unidos, né? Em 2025, né? Em junho no próximo ano, que teremos três cariocas, né? Três cariocas, né? Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? Os três últimos títulos da Libertadores são do Rio de Janeiro. Então, mais um título para o Rio de Janeiro, né? E é a primeira vez da história, né? Que consagra os três títulos diferentes, né? O Rio, né? Que abre essa estrada, né? Sendo a única cidade da América do Sul a ter três campeões seguidos em três times diferentes. Três campeões em times diferentes, né? Flamengo em 22, Fluminense no ano passado e agora com o Botafogo nesse ano de 2024, né? Então, meus amigos, falando também do Rei da América, que é o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, que nós acabamos de falar aqui no pré-jogo do Conversa de Torcedor nessa semana, nesse sábado, né? Em que um grande jogador sai da Libertadores, ou melhor dizendo, sai de Buenos Aires como como um dos grandes nomes da história alvinegra, né? Em que se um craque é aquele que aparece quando o time mais precisa, ele apareceu, né? E o que dizer daquele que veste a camisa 7, né? A camisa 7 do Mané Garrincha, né? Que todo mundo lembra da histórica camisa 7 do Mané Garrincha, o gênio das pernas tortas, né? De um cracaço do futebol mundial, né? E com um homem a menos, né? Acuado diante de um volume do jogo do Atlético, o Botafogo foi libertado pelo Luiz Henrique, né? E que saiu da direita para a esquerda, abrindo a zaga adversária em uma jogada individual, rolando para o Marlon Fleitas, que chutou, né? Bateu na defesa, pererecou e voltou para os pés com o pé canhoto, ele fez o gol, o Luiz Henrique, para fazer o gol. E minutos depois ele foi esperto, mais esperto do que mais esperto do que o Guilherme Arana, que se antecipou e foi derrubado por Everson e em pênalti convertido pelo Alex Telles. E uma atuação de gala para quem foi eleito o craque da competição, né? Com 12 jogos, com 4 gols e 2 assistências, né? 2 passes ao gol. Então, o Luiz Henrique, que nós falamos aqui, que é o craque na competição, craque da dessa grande final, né, a gente disse aqui ao vivo no Conversa de Torcedor neste sábado na Rádio Nossas Copacabana, que ele é um bom jogador que pode sim representar muito bem a seleção brasileira, que é muito importante para o futebol brasileiro, né? Isso é de fato e também de direito que o jogador Luiz Henrique tem vaga sim da seleção brasileira, daquilo que, pelo desempenho dele e pelo jogo que faz. Isso que é muito importante por isso. Então, meus amigos, também, só por um detalhe também, e que foi fundamental também, né, que o, o detalhe muito importante, meus amigos, o detalhe bastante é, importante também, de fundamental, é o Júnior Santos, que eu já tinha falado aqui. Fundamental, né? O emblemático de uma forma heróica do título do Botafogo, né? Que tenha sido do Júnior Santos, né? E graças a esse jogador, o Botafogo, que teve essa condição de chegar até a final, né? Foram 8 gols na pré-Libertadores da América, e colocaram o Botafogo na fase de grupos, né? Quando o atacante foi importante mais uma vez com um gol e uma assistência ao término da primeira fase, ao final da primeira fase da Libertadores da América, né? Sofreu uma fratura e que o tirou de atividade até essa final contra o Atlético, né, Mineiro, né? E com 11 minutos em campo foi suficiente para que ele é, que a bola encontrasse ele, driblar dois marcadores, invadir a área, serviu o Matheus Gonçalves, que até bateu no zagueiro do Atlético e voltou para ele para fazer o gol da vitória, o gol do título de campeão, né? O 10º gol dele na competição, um artilheiro, né? Campeão e um grande herói, né? Um grande herói alvinegro, né? Que que principalmente, né, o grande herói do Botafogo aí, o Júnior Santos, né, que, que de um passado, né, que até que a gente vê aí
que veio de pedreiro até chegar ao título mais importante da América, né? Fazendo gol, né? O jogador que fez o gol, né? Para o time, né? De um clube, né? Que viveu sofrimentos, tristezas ao longo dos anos, também com essa derrocada no ano passado que aconteceu. Mas agora é tempo de Botafogo, né? Os torcedores do Botafogo vibrando em todo o Brasil, também no Rio de Janeiro, na sede de General Severiano, conseguindo esse título histórico, o título de campeão da Libertadores. Então, vamos falar aqui nesse jogo, para a gente falar aqui, meus amigos, um primeiro tempo que contrariou a lógica desde os primeiros minutos, literalmente, porque, lógico, todos os prognósticos, né, favoreciam a equipe do Botafogo, e o controle de jogo foram tudo por água abaixo aos 30 segundos, né? Quando o Gregory acertou a cabeça do Fausto Vera, em pisão no meio de campo, né? Recebeu o vermelho, mais rápido da história da Libertadores da América, 30 segundos. Em que foi uma senha para que a final escancarasse nesses 45 minutos, que era o time mais organizado em campo. E principalmente, né? Todo mundo já pensa, os fantasmas, né? Daquele time do ano passado, a daquela derrocada do ano passado, né, lembranças, né, nessa situação, né? Mas, mesmo com um homem a menos, o Botafogo, por intermédio do Arthur Jorge, ele reorganizou, tentou arrumar o time para tentar conseguir ter um encaixe tático, né? E botar a cabeça no lugar, né? E o time colocando a cabeça no lugar, tentar conseguir ter uma organização muito melhor e sem nem precisar fazer substituição, certo? Em que fechou os espaços, organizado em campo, né, com os jogadores, o Luiz Henrique voltando mais atrás para marcar, inclusive, ele já tinha falado sobre isso aqui também, em que mesmo com homem a menos, tendo essa situação, o Botafogo conseguiu, tendo uma implementação tática, né, tendo uma aula tática, e o que o Arthur Jorge fez, né, e fechando os espaços e ainda deixando a bola com, com o Atlético Mineiro inerte, né? Com o Atlético Mineiro inerte, diga-se passagem. Com a exceção dos dois chutes que teve aí do Hulk sem perigo e do lance do Davidson, que mandou para fora, o John sequer trabalhou. E os mineiros giravam a bola lentamente, né? De um lado para o outro, né? Com um repertório que não ia além dos cruzamentos para a área, né? Só chuveirinho na pequena área, não acontecia nada, né? Bem rechaçadas pela defesa do Botafogo e o Botafogo criando, principalmente, né? Criando, né? Se soltando, né? Para tentar conseguir fazer e conseguindo fazer e botando a cabeça no lugar. O time do Botafogo colocando-se em as atenções para o jogo, troques, e o Botafogo criando, se soltando, trocas de passes para tentar procurar os espaços do Atlético, porque eu já tinha falado aqui antes que o Atlético botaria 3 zagueiros, e eu falei isso no programa de sábado. Se o Atlético botar 3 zagueiros, vai complicar. Vai complicar. Por quê? Porque na Copa do Brasil contra o Flamengo perdeu desta mesma forma. Na mesma forma que perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil em 2 jogos, aconteceu de novo contra o Botafogo, né? Em que o Botafogo, concentrado, não se perdendo na partida e conseguiu, né? Criando, se soltando, repetindo, na primeira vez, né? Que se debruçou no campo ofensivo, debruçando no campo ofensivo, no campo, né, no campo ofensivo, o time do Botafogo abriu o marcador, né, e que aconteceu no lance que o Almada serviu para o Luiz Henrique pela esquerda, né, de ataque, né, o time do Botafogo, né, na primeira vez, repito, que se debruçou no campo de ataque, conseguiu fazer o gol. Almada serviu para o Luiz Henrique pela esquerda, o atacante limpou o Lianco, né? Rolando para o Marlon Freitas, que chutou, pererecou, pererecou de dentro da área até chegar para o Luiz Henrique para fazer o gol.
fazendo 1-0. Bateu no Júnior Alonso, inclusive, antes do Luiz Henrique fazer o gol aos 35. Menos de 10 minutos depois, o segundo gol em cochilo de um Atlético Mineiro que marcava a distância diante de uma equipe botafoguense a 1.000 por hora, né? E Arana tentou proteger, Luiz Henrique foi mais esperto, pegou a bola, tocou na bola, o Everson tentou, encontrou a perna do jogador e o juiz marcou pênalti, né? Marcou pênalti e o Alex Telles chutou forte no canto esquerdo e um 2-0 justo no primeiro tempo. O resultado justíssimo para quem nem precisou de 11 para ser melhor. Olha só isso. Isso que acabou tendo essa situação do Botafogo. E já no segundo tempo começou a 1.000 por hora para dar a dose de emoção necessária para uma final de Libertadores. E não foi nem preciso nem um minuto para que as mudanças do Gabriel Milito sutissem o efeito na partida para o Atlético, né? Com o Hulk aberto pela direita, Mariano e Vargas e Bernard em campo, o Atlético, né? O Atlético se mandou para o ataque, conseguiu o escanteio e na cobrança do Hulk, né? Descontou, né? Fez um cruzamento, melhor dizendo, e o Vargas descontou, né? Na partida, com 1 minuto de partida. Aí, e a partir desta forma, que foi praticamente todo o tempo, né? Todo o tempo de jogo é um ataque contra a defesa. É ataque do time do Atlético contra a defesa do Botafogo de um jogo que foi de fortes emoções até o final, né? Por conta disso. Então, apesar do ímpeto do Atlético, apesar desse ímpeto do Atlético Mineiro, porém, seguia sem apresentar muito repertório a equipe de Minas Gerais, né? E quase sempre era a bola para o Hulk e ele tentava encontrar soluções para tentar conseguir encontrar os atacantes, né, inclusive do Atlético, né? E chegou a encontrar algumas, né, como na jogada individual, de uma jogada individual em que obrigou o John a fazer grande defesa na partida, né, no segundo tempo no canto direito, quando não era o Hulk, Mariano foi responsável pelos lances mais perigosos, saiu do pé direito dele os passes caprichados, os passes caprichados para o Vargas e o Allan Kardec, que desperdiçaram chances na frente do goleiro do Botafogo, e ainda, Adrielso, que ainda errou feio já nos acréscimos, mas o Vargas não estava com uma estrela para ser herói, não, né? E este posto estava muito, muito, muito reservado, né, para o Júnior Santos. Logo ele que foi decisivo para que para a equipe do Botafogo, o Glorioso, chegasse até essa final, né? Até essa fase de grupos na competição. Logo ele que perdeu parte da temporada por conta de uma lesão que tirou quase, né, de quase toda a parte da temporada. Logo ele, artilheiro da Libertadores com 10 gols. E o décimo no lance final, em uma jogada ao completar, né, tirando, né, completando um corte do Alan Franco, inclusive, né, o Alan Franco, né, tirou, né, teve um erro de desarme e a bola sobrou para o Júnior Santos para fazer o gol. E não há dúvidas, né? É tempo de Botafogo, é tempo de Botafogo de futebol e regatas conseguindo um título histórico, né? Isso principalmente com uma organização que eu já dizia aqui durante a programação do pré-jogo neste sábado, e que o Botafogo tem uma organização tática, física e principalmente que o Arthur Jorge fez dentro de campo foi uma aula tática em cima do Milito. Foi uma aula tática em cima do treinador do Atlético Mineiro. Então, parabéns aos alvinegros, parabéns ao Botafogo, campeão da Libertadores. E o Botafogo vai encarar contra a equipe do Internacional já nessa quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, pela penúltima rodada do Campeonato Nacional. E com o tropeço do Palmeiras, o time do Botafogo pode ganhar sim o Campeonato Brasileiro, caso o Palmeiras perca para a equipe do time do Cruzeiro, lá no Mineirão, já no mesmo horário, 9h30 da noite, horário de Brasília, no estádio do Mineirão. E também o jogo, também nesse jogo que vai acontecer agora, nesta quarta-feira, dia 4, né, às 7 da noite,
temos o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro pela penúltima rodada do Campeonato Nacional, né? Nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, temos aí nessa disputa, né, entre Botafogo e Palmeiras. Então, o Botafogo a um passo do título de Campeonato Brasileiro, já com a conquista da Libertadores já garantida. Então, parabéns ao Botafogo, campeão da Libertadores da América, né? Diga-se passagem de uma campanha que é para ser comemorado e por um título especial para os alvinegros, né? Que vai ficar na história, né? A festa não tem hora para acabar, né? Com agora, né? Na situação do título de campeão brasileiro, de campeonato brasileiro, né? De um campeonato brasileiro que está prestes a acontecer, que não vem desde 95. Então vamos acompanhar nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, meus amigos, muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente amiga, se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas e também de todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, com certeza, sempre com muita informação para você, torcedor carioca. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!